muita gente querendo combater o fascismo na minha timeline. LGBT antifascista, médico antifascista, professor antifascista, fãs do Harry Potter antifascista. E aí, com essa popularidade que esse termo, né, antifa e essas bandeirinhas ganharam, começaram a surgir várias dúvidas. Afinal de contas, o que é esse movimento? O que foi esse movimento? Se é desrespeito personalizar uma bandeirinha, mudar as cores, enfim. Esse vídeo, ele é um convite para você conhecer um pouco mais sobre esse movimento tão importante para a história e também para responder essas questões que estão sendo tão colocadas e debatidas, né? Enfim, para fazer esse vídeo, eu vou usar como base um texto da Jacob Magazine, que foi traduzida pela Autonomia Literária. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês o link dessa matéria, tá bom? Então, vamos falar um pouco da história desse movimento. Essas bandeirinhas, que tá todo mundo compartilhando, é de um movimento histórico chamado Antifa. Esse movimento nasceu de reuniões de organização de operários socialistas da Alemanha. Esses grupos ajudavam nas lutas anti-opressão e também eram aliados da classe trabalhadora, né, já que surge mesmo de grupos operários. E eles se preocupavam muito em fazer um trabalho de conscientização de classe, de lutar contra as pautas anti-opressões e principalmente dar um coro também fascista. Na realidade, a ideia original mesmo desse movimento antifa era fazer uma frente ampla, potente e organizada para conseguir barrar a vitória de Hitler, né? Que Hitler chegasse no poder. Diversos motivos e divergências fizeram com que essa frente não acontecesse. Eu quero frisar aqui um ponto que é um dos motivos que essa frente não aconteceu, foi que parte da esquerda insistiu em dizer essa loucura de que socialismo e nazismo eram as mesmas coisas, porque os dois eram radicais. Esse cartaz que está aparecendo aí na tela é um cartaz de um grupo de esquerda social-democrata colocando o nazismo e o comunismo no mesmo balaio, como se os dois fossem farinha do mesmo saco. É óbvio que os comunistas também começaram a atacar a esquerda social-democrata, não houve a frente ampla e Hitler foi eleito. E os trabalhadores, as minorias sociais, os ciganos, os anarquistas, os deficientes físicos, os negros, os comunistas, os judeus, enfim, foram brutalmente perseguidos e muita gente foi executada. Mas voltando aqui ao movimento Antifa. O símbolo, né, essas duas bandeirinhas que vocês estão vendo, foi idealizado por dois militantes da Associação de Artistas Visuais Revolucionários. Depois houveram algumas mudanças, foi acrescentado as cores vermelhas, em referência ao comunista, em preto, em referência aos anarquistas, que foram esses grupos que estavam ali ativamente nesse movimento, né, que criaram esse movimento. Então aí já vai o primeiro ponto, ó. O movimento Antifa é um movimento revolucionário e anticapitalista. Ele nasce assim, ele constrói sua prática de atuação assim, porque ele compreende que a única forma de acabar com as opressões é indo nas raízes do problema, no caso, no sistema capitalista. Acho que nesse ponto todo mundo já entendeu que isso não é só uma palavra, é um movimento histórico e a gente precisa entender que não se trata de uma identidade visual, uma camisa, um arquinho e tal. Não, o movimento antifascista tem uma história global em vários países e sempre dessa forma, um movimento comprometido com questão de classe, de pauta anti-opressão, um intenso trabalho junto à população, anticapitalista, antirracista e de ação direta também. Já respondendo à dúvida das bandeiras personalizadas, olha, sinceramente, eu não vejo como um problema que pessoas LGBTs, por exemplo, que é um grupo socialmente excluído, oprimido, colocado às margens do sistema capitalista, façam uma bandeira antifa como, sei lá, um arco-íris, por exemplo. E eu nem acho que é um problema em si uma pessoa personalizar uma bandeira antifa. Alguém ser, sei lá, fã do Harry Potter e antifa não é algo contraditório, não é algo que fere a história do movimento, sabe? Se pessoas transexuais querem colocar uma arte roxa, não é algo que vai ferir o movimento, não é algo, sabe, condenável. Agora, sabe quem não tem como ser antifa? Liberal. O movimento, porque o movimento é anticapitalista. E eu quero deixar bem claro aqui que não se trata de ser apegado e tirar as pessoas da luta, não é isso.
Todo mundo pode e deve ser contra o fascismo. Mas essas bandeiras são de um movimento com história. E eu acho lindo ver tanta gente compartilhando essa bandeira, sabe? É, tipo, muito bonito mesmo. Muita gente passou a pesquisar o que significa e correr atrás para conhecer o movimento. E isso é muito positivo e muito bonito. A questão é não esvaziar a importância e o significado dessas pautas, sabe? É lembrar que pessoas já deram a vida para combater o fascismo. E não faz sentido dizer que as ações antifas são equivalentes ao nazismo. Isso não é verdade. Olha o Brasil, por exemplo. A gente tem um governo genocida, fascista, antipovo, negacionista, no poder, e a gente precisa sim criar uma frente para combater essa onda que vivemos, assim, uma frente ampla, e é muito importante a gente pensar em unidade nesse momento. Agora, usar um movimento de resistência criado por comunistas e anarquistas, pessoas que foram mortas em campos de concentração, e ser anti as pessoas que criaram o movimento, é sim contraditório e, na verdade, eu considero uma violência simbólica. Inclusive, a gente precisa ter esse discernimento. Ok, vamos construir, é importante construir essa frente que eu falei, sabe? Vamos tentar, mas assim, vamos tentar dar uma moral pra quem tá há muito tempo contra essas pautas também, sabe? Quem sempre achou um absurdo as falas do Bolsonaro. Porque pro fascismo chegar ao poder, a gente teve jornalista dizendo que era ok criança negra ser presa em poste. A gente teve mídia que agora até pode ser contra o Bolsonaro e tá batendo contra o Bolsonaro, mas que ajudou a construir um clima de medo e pânico para a população. Tivemos um humorista fazendo piadas sobre estupro. A gente teve gente dizendo que os males do mundo é a esquerda e o tal ditadura do politicamente correto. Enfim, houve uma construção de um cenário fértil para alguém como o Bolsonaro ganhar força na política nacional. O que aconteceu foi que essas pessoas soltaram esse cachorro fascista, bravo, chamado Bolsonaro, e esse cachorro ficou tão grande, tão forte, que agora nem eles estão conseguindo prender de novo esse cachorro. Ou você acredita mesmo que a mídia desconhecia as falas do Bolsonaro, de que para ele seria tudo bem se 30 mil pessoas morressem e que o erro da ditadura foi torturar e não matar? Tem um vídeo no meu canal no YouTube em que eu falo melhor sobre a diferença de uma aliança tática, pontual com essa galera, e uma aliança estratégica entre as esquerdas em si. Não é como se a gente tivesse com ciúmes da bandeira. Pelo contrário, quanto mais gente levantar essa bandeira, melhor. Mas precisamos honrar a história das pessoas que deram a vida para combater o fascismo. Tem algumas indicações de livros para vocês também, e é isso. Até o próximo vídeo, gente.